Meu nome é Celso, sou coordenador da área fiscal tributária da Pacta de São Paulo e, dando sequência aos eventos online, vamos falar hoje sobre Ciscoserv. O Ciscoserv é O que é o Ciscoserv? É um sistema eletrônico que foi criado pelo governo federal com o objetivo de monitorar as operações de importação e exportação de serviços intangíveis. A Receita Federal também vai utilizar essas informações para poder monitorar as operações com os contribuintes relacionadas com a importação e exportação de serviço e as suas respectivas tributações. Dessa forma, temos aí uma obrigação de apresentar à Receita Federal essa obrigação acessória, onde nós temos a necessidade de estar informando da forma mais adequada possível. Então, nós vamos estar buscando as informações dentro das operações e, com isso, nós teremos condições de poder apresentar uma forma mais adequada. Temos aqui a evolução legislativa, onde deu início em 2008 com uma portaria conjunta. Posteriormente, tivemos acordos de cooperação, a lei que instituiu o Ciscoserv, que deu origem à obrigação a partir de agosto de 2012. Quem deve fazer o registro no Ciscoserv? O prestador de serviço exportado, residente ou domiciliado no Brasil, o tomador de serviço importado, residente ou domiciliado no Brasil, a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliado no Brasil, que transfere ou adquire intangível. Ou mesmo a pessoa física ou jurídica ou representante legal de ente despersonalizado, residente ou domiciliado no Brasil, que realize operações que produzam variações no patrimônio. As operações sujeitas ao registro no Ciscoserv. E operações de importação e exportação de serviço, transações envolvendo intangíveis e demais operações que produzam variações do patrimônio e estejam listadas na nomenclatura brasileira de serviço. E operações também realizadas por meio de presença comercial no exterior. Esse último item relacionado ao meio de presença comercial no exterior são aquelas empresas que possuem filial, sucursal ou controlada no exterior que prestem serviços e em razão disso, a empresa no Brasil, ela também tem a obrigação de apresentar essas informações ao Ciscoserv. Ciscoserv, quando a pessoa jurídica ou mesmo pessoa física, ela tem a obrigação de apresentar essas informações referentes às operações realizadas de importação e exportação de serviço. Primeiro, são 3 pontos importantes que devemos observar. Primeiro, fluxo financeiro com faturamento. Segundo, relação de residente com não residente. Terceiro, serviço intangível ou outra operação que produza variação no patrimônio. Ocorrendo essas 3 situações, o contribuinte, a pessoa física ou jurídica, ela passa a ter a obrigação de apresentar as informações que são solicitadas dentro do sistema Ciscoserv. Então, isso é importante a gente ter bem definido, bem conceituado, para que a gente saiba o momento de estar preparando essas informações, estar apresentando elas dentro do prazo e também definindo de quem é a responsabilidade para apresentar essas informações. Quem são as pessoas que estão dispensadas da operação do Ciscoserv? São as pessoas jurídicas optantes pelo Simples, os microempreendedores individuais e as pessoas físicas residentes no Brasil que, em nome individual, não explorem habitualmente e profissionalmente qualquer atividade econômica com fim especulativo de lucro, desde que não realizem operações superiores a $30 mil. Então, havendo aí as pessoas físicas que vão até o exterior e contratam algum serviço no exterior, ou mesmo contratam um serviço no Brasil, de residente domiciliado no exterior, se não ultrapassar os $30 mil, não há nenhuma obrigação em estar informando. Agora,
Superando esse valor, é necessária a informação. Cronograma de registro. Tivemos aí a Portaria Conjunta 1908 de 2012, onde ela definiu o programa, o cronograma e prazo para o início dos registros. Isso vai depender do tipo de serviço que está sendo executado. Por exemplo, a partir de agosto de 2012, que deu início à obrigação do Siscoserv, os serviços de construção, serviços de coletas, remessas, entrega de documentos, serviços de manutenção passaram a ser obrigatórios. A partir daí, dentro do ano de 2012 e 2013, outros capítulos, outros serviços foram inseridos aí dentro do cronograma de registro. Módulo de registro. O Siscoserv, ele é dividido em dois módulos, o módulo de venda de serviço e o módulo de aquisição de serviço. O módulo de venda está dividido entre registro de venda de serviço, registro de faturamento e registro de presença comercial. O módulo de aquisição está dividido em registro de aquisição de serviço e registro de pagamento. Os prazos para esses registros. Com relação ao módulo de venda, que seria a primeira situação, nós temos o início da prestação de serviço. A partir do início da prestação de serviço, o responsável pela informação no Siscoserv tem o prazo até o terceiro dia útil do terceiro mês subsequente para apresentar essa informação. Após a apresentação dessa informação, o responsável deve aguardar a segunda parte, a segunda etapa, que no caso, ela ocorre a partir da emissão da nota fiscal da invoice, que seria o registro do faturamento, onde o prazo é até o último dia útil do mês subsequente à emissão da nota fiscal ou da invoice. Outra situação que pode ocorrer na exportação de serviço é o faturamento antecipado. Quando há o faturamento antecipado do início da prestação de serviço, a obrigação do registro, ela vai iniciar e contar o prazo a partir do início da prestação de serviço. Então, mesmo com o faturamento antecipado, o primeiro registro, que seria o RVS, que é o Registro de Venda de Serviço, ele deve ocorrer até o último dia útil do terceiro mês subsequente à prestação de serviço. Posteriormente, como o faturamento já ocorreu anteriormente ao início da prestação de serviço, o prazo para o registro do faturamento deve ser até o último dia útil do mês subsequente ao do registro da venda de serviço. É importante ressaltar que existe aí uma vinculação entre o registro do faturamento em relação ao registro da venda de serviço. Outra situação que nós podemos colocar refere-se à importação de serviço. A importação de serviço, o prazo para registro é até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao início também da prestação de serviço, no caso de aquisição de serviço. O pagamento que é vinculado a essa aquisição de serviço, o prazo é até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao pagamento. Outra situação, módulo de venda e importação de serviço, nesse caso, quando há o pagamento antecipado, isto é, antes do início da prestação de serviço, primeiro é feito o registro da aquisição de serviço, dentro do prazo até o último dia útil do terceiro mês subsequente. Posteriormente, vinculando esse pagamento ao primeiro registro, que é o registro da aquisição de serviço, o prazo até o último dia útil do mês subsequente ao registro do RAS. O que é importante comentar é que essa questão dos prazos de registro, ele vem sofrendo alterações. Até por ser uma obrigação acessória nova, existe aí uma fase de adaptação.
Em razão disso, os prazos no início foram estendidos e agora, cada vez mais ele vem sendo reduzido. A exemplo do período entre até 31 de 12 de 2013, que seria de agosto de 2012 a 31 de 12 de 2013, onde o prazo para o registro era até o último dia útil do sexto mês subsequente à realização da operação. Após, entre janeiro de 2014 a dezembro de 2015, esse prazo para o registro no registro de venda de serviço e no registro de aquisição de serviço passou a ser até o último dia útil do terceiro mês subsequente. A partir daí, a partir de janeiro de 2016, esse prazo foi reduzido ainda mais, sendo o último dia útil do mês subsequente à realização da operação. Penalidades. As penalidades é algo preocupante. Por ser uma obrigação acessória nova, é uma obrigação acessória que vai ser utilizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e pela Receita Federal, para fins estatísticos e também para fins de monitoramento da tributação, existe aí uma penalidade por entrega extemporânea, penalidade por informações omitidas, inexatas e incompletas, e penalidade pela não entrega da obrigação acessória. Então, como nós podemos verificar, no caso do registro fora do prazo, a multa é de R$ 500 mês para as empresas imunes, isenta, lucro presumido ou simples nacional, multa de R$ 1.500 mês para as demais pessoas jurídicas e multa de R$ 100 mês para as pessoas físicas. Diminuída, assim, em 50% se as informações forem apresentadas antes de qualquer procedimento de ofício. Agora, caso não haja atendimento à intimação da Receita Federal, essa multa passa a ser de R$ 500 mês do lucro presumido lucro real ou R$ 150 mês do Simples Nacional. Outra aplicação de multa é com relação às informações omitidas, inexatas ou incompletas, onde a multa passa a ser de 3% sobre o valor da operação, no caso da pessoa jurídica, 1,5% sobre o valor da operação para as pessoas físicas. Com relação à multa, é algo preocupante para o contribuinte, porque ela acaba penalizando financeiramente as empresas em razão de não estar apresentando uma informação muitas vezes adequada, ou mesmo não apresentando essa informação. Nós temos notícia que, recentemente, na região sul do Brasil, algumas empresas foram autuadas por falta de apresentação dessas informações diante do sistema Siscoserv. Tem empresa que a multa foi superior 5 vezes ao patrimônio da empresa, porque a multa ela incide por operação, por cada registro. Quando há uma venda de serviço, no caso, uma exportação de serviço, e não foi feito o registro, nesse caso, a multa de R$ 1.500 vai ser sobre essa venda. Posteriormente, existe o faturamento dessa venda, que é vinculado a essa venda de serviço. Cada faturamento não informado, mais R$ 1.500. Então, muitas vezes, o valor acaba sendo exorbitante. Dessa forma, o que vem acontecendo é as empresas que estão sendo autuadas discutir judicialmente essas multas aplicadas. Porque quando foi instituída a lei trazendo a obrigação da apresentação do sistema, das informações dentro do sistema Siscoserv, não havia uma previsão legal dentro da lei referente às multas. As multas foram regulamentadas através de uma instrução normativa. Isso fere o princípio da legalidade. Dessa forma, as empresas estão discutindo judicialmente a multa. Recentemente, em São Paulo, uma empresa obteve uma liminar suspendendo a exigibilidade da cobrança da multa. Então, é algo que nós estamos atentos e, de uma forma ou de outra, buscando aí minimizar todo esse efeito relacionado à aplicação da multa, que são multas de grande relevância. Documentação suporte. É importante as empresas criarem, dentro da sua organização, processos.
Porque muitas vezes o serviço ele pode ser contratado pelo departamento de compra ou por algum outro departamento, ou mesmo departamento relacionado com importação e exportação, e essa informação acaba não sendo distribuída para outros departamentos que acaba tendo a obrigação dentro da organização de estar apresentando essas informações. Então, a criação de um sistema dentro da organização de fluxo de informação, isso é muito importante, porque isso vai fazer com que a pessoa que tem a obrigação, o departamento que tem a obrigação em apresentar o Ciscoserv, ela vai ter todas as informações necessárias para poder apresentar de uma forma mais adequada possível. Diante disso, o que é importante é existir aí a documentação suporte. Quais documentos que nós podemos utilizar como suporte para os registros no Ciscoserv? Contrato com o cliente, fornecedor de serviço, intangível, operações que produzem variação no patrimônio, cópia da invoice de pagamento ou nota fiscal, ou mesmo algum documento equivalente. Cópia do registro contendo todos os dados registrados no Ciscoserv, inclusive números de eventuais cancelamento de registro de pagamento ou registro de faturamento. O que ocorre é o seguinte, o Ciscoserv você faz dentro da plataforma da Receita Federal, você não faz nenhum download em algum programa. Então, você faz diretamente dentro do sistema da Receita e você não fica com uma cópia eletrônica, uma cópia digital daquilo que você está informando. Então, é importante a empresa preparar a sua documentação suporte, muitas vezes copiando a tela daquilo que você informou, ou aquilo que você cancelou, ou mesmo informações adicionais, fazer a cópia para você ter um dossiê por uma eventualidade, com uma eventual fiscalização, caso seja solicitado a documentação suporte, ou mesmo o fisco venha alegar que você não informou de uma forma adequada, você tem ali todas as informações que foram efetivamente apresentadas no período. Então, é importante uma cópia do que você fez dentro do sistema Ciscoserv. Cópias de e-mail trocado com fornecedor, parceiros, corretores. Tudo isso são informações necessárias até para você poder conceituar o serviço. Como nós vamos ver posteriormente, teremos aí a questão da nomenclatura brasileira de serviço, que também foi criada em 2012. Então, para você poder enquadrar o teu serviço dentro dessa nomenclatura, é necessário você ter toda essa informação suporte. Roteiro e checklist. Como nós comentamos anteriormente, é importante criar um processo dentro da empresa para que a informação possa fluir de forma que ela venha o mais precisa possível para as pessoas que têm a responsabilidade em apresentar essa informação dentro da organização. Dessa forma, os documentos de suporte, eles servem aí como informação básica para que a empresa tenha os dados necessários para o enquadramento, para a apresentação, para os registros. E assim, muitas vezes a empresa ela procura classificar, conceituar o serviço, e ela acaba tendo dificuldade, porque dependendo do serviço, dentro dos documentos não está muito claro que tipo de serviço foi importado. Dessa forma, a empresa pode, junto à Receita Federal, apresentar uma consulta com o objetivo de auxiliar esse enquadramento, porque esse enquadramento é necessário até para fins de tributação, porque dependendo do enquadramento, você estará sujeito ao imposto de renda retido na fonte, a CID, a PIS, importação, a COFINS, importação. Então, essa questão da documentação, de você ter um checklist para verificar se toda a documentação que você precisa para o preenchimento do Ciscoserv você tem em mãos. Então, isso é extremamente necessário. Nomenclatura brasileira de serviço. Essa nomenclatura ela foi criada em 2012, de forma
a classificar os serviços tomados ou mesmo os serviços vendidos, exportados. Então, ela é de suma importância para que possa o governo federal e a Receita Federal identificar quais são os serviços que estão sendo prestados ou tomados por residente domiciliado no Brasil em relação a residente domiciliado no exterior. Diante disso, existem algumas regras para você poder interpretar os serviços que estão sendo exportados ou importados. A primeira regra, você tem a questão dos títulos e seções, onde nós temos apenas o valor indicativo, ou seja, a classificação em uma determinada nomenclatura brasileira de serviço deve se dar com base no texto da posição, levando em consideração as notas de seção e capítulos, se houver ou se não houver, ou se não forem contrárias ao texto das referidas posições de notas pelas regras seguintes. Temos um exemplo adiante, onde fica mais fácil o entendimento. Por exemplo, como classificar o serviço de transporte de água? Temos aqui o capítulo 5, que trata de serviço de transporte de carga, o capítulo 8, serviço de transmissão e distribuição de eletricidade, e serviço de distribuição de gás e água. Dessa forma, como nós podemos verificar, o capítulo 5 realmente está distante daquele serviço que foi efetivamente tomado, ou no caso prestado. Dessa forma, vamos excluir o capítulo 5 e ficamos aqui com o capítulo 8, onde nós temos, dentro da classificação, serviço de transporte de água. Outra regra de interpretação é quando o serviço intangível ou operações que produzem a variação no patrimônio puder ser classificado em mais de uma nomenclatura brasileira de serviço. Dessa forma, o procedimento deve ser o seguinte: a posição mais específica prevalece sobre a mais genérica. Caso ambas estejam na mesma linha de interpretação, de conceito, você vai utilizar a última posição, como nós podemos verificar aqui no exemplo. Serviço de isolamento sonoro. O serviço de isolamento sonoro, nós temos serviço de isolamento e outro serviço de acabamento das construções. Nesse caso, como as duas posições elas são igualmente específicas, nós utilizamos dentro da regra número 2, nós utilizamos a última, que nesse caso é a posição 101390000, que seria outro serviço de acabamento das construções. Regra para interpretação a 3. No caso das classificações da nomenclatura brasileira de serviço nas posições de uma mesma posição, é determinada pelo texto e notas, quando houver essas superposições. Apenas são comparáveis posições do mesmo nível. Nesse caso, podemos ter um exemplo dessa regra 3, que seria o serviço de construção de estação de bombeamento de água. Como nós podemos verificar, existem vários serviços que poderiam enquadrar. No entanto, nós verificamos aqui que dentro desse enquadramento, o serviço que mais se aproxima dentro da subposição do serviço de estação de bombeamento de água é o serviço de construção de sistema de unidade para tratamento e purificação de água. Como nós podemos verificar, para conceituar o serviço, nós temos muitas vezes diversos serviços que se aproximam do serviço contratado ou tomado. No entanto, é importante a gente analisar as subposições, buscando aí uma maior informação, um maior detalhamento do serviço para poder fazer um melhor enquadramento. E a quarta regra, apenas são comparáveis de desdobramento, itens e subitens do mesmo nível. Agora nós podemos caminhar para telas do programa. O programa Ciscoserv é um programa simples, não é complexo sua manipulação ou até mesmo a imputação das informações dentro
do sistema. Só que as informações devem ser o mais precisa possível para evitar qualquer questionamento ou entendimento inadequado, tanto do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio, como da própria Receita Federal do Brasil. Dando início, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos o registro de venda de serviço, onde nós temos a identificação do vendedor, e nesse caso aqui, nós optamos em informar com os dados já incluídos anteriormente. Dessa forma, nós estamos apresentando os dados, nós temos vários registros feitos anteriormente. Utilizando esses registros, nós teremos já o cadastro informado dentro do sistema. Os dados do adquirente, nós temos o nome do adquirente, endereço do adquirente, o país do adquirente e o número de identificação fiscal. Esse número de identificação fiscal, ele é importante e existem alguns países que não possuem esse número. Caso não haja, nós sugerimos para que seja informado número estamos buscando o número, alguma informação nesse sentido, escrever buscando, procurando. É importante que esse campo não fique em branco, porque caso fique em branco, quando há uma análise dentro das informações apresentadas, vai gerar aí uma inconsistência. Então, nós sugerimos para que seja informado, mesmo não sendo número, mas dizendo que está buscando, procurando, algo do gênero. Dados da operação. Aqui dentro do dados da operação, nós temos o código da nomenclatura brasileira de serviço. Nós temos aqui o código do país, código da moeda e o modo de prestação. Esse modo de prestação de serviço, ele é dividido, no caso do módulo de venda, em 4 módulos. O modo 1 refere-se ao comércio transfronteiriço. Esse comércio ocorre quando o prestador de serviço no Brasil, ele exporta um serviço que é consumido no exterior. A exemplo, o serviço vendido via internet de uma empresa brasileira a uma empresa domiciliada no exterior. O modo 2 é quando existe o consumo no Brasil. Por exemplo, serviços médicos especializados prestados no Brasil a residente no exterior. Alguém vem do exterior para o Brasil, aqui no Brasil presta-se um serviço, no caso aqui um serviço médico, e o prestador de serviço aqui do Brasil, ele também tem a obrigação de fazer essa informação dentro do sistema. Modo 3, presença comercial no exterior. Isso ocorre quando há filiais, sucursais, controlada no exterior. Todos os serviços prestados lá no exterior, você tem a necessidade também de apresentar informação. Exemplo, filiais bancárias no exterior de bancos brasileiros. Esses bancos brasileiros também vão ter que informar as operações efetuadas no exterior por essas filiais. Modo 4, movimento temporário de pessoas. Nesse caso, é quando o residente no Brasil, ele se desloca ao exterior por um tempo limitado com o objetivo de prestar um serviço. Isso pode ocorrer com advogados, consultores. Então, temos aí 4 modos de prestação de serviço, onde temos que dar a informação, prestar a informação dentro do sistema Ciscoserv. Temos aqui a data do início e a data de conclusão. A data de início é importante, também a data de conclusão, lógico, mas de início para você poder calcular aí a partir de qual é o limite e o prazo que você tem para apresentar as informações. Aqui no caso, os dados do negócio, onde nós temos o registros do país, das normas, vinculação à exportação de bens, quando existem serviços conexos à exportação de bem, isso daí a gente tem que estar informando também, e no caso, quando há vinculação, é necessário dar maiores informações sobre essa conexão do serviço em relação à exportação de bens. E aí, nesse caso, nesse nosso exemplo, foi concluído aí a transmissão.
Temos o registro dentro do módulo de venda, o registro do faturamento, onde aqui nós vamos estar incluindo, e essa inclusão já é referente a um registro de venda de serviço, que para haver um registro de faturamento, você tem que estar vinculando a um registro de venda de serviço. Nesse caso, estamos fazendo a vinculação. Nesse nosso exemplo, o faturamento refere-se a uma norma brasileira, uma nomenclatura brasileira 102010000, cujo país é a Dinamarca, do tomador de serviço. Modo 4, que é o movimento temporário de pessoas. Temos aqui o valor e a data de início e de conclusão. Incluímos aqui os dados referente ao serviço que foi prestado e o valor que está sendo faturado. Aqui são as informações referente ao valor faturado e os dados do faturamento. Entramos agora no outro módulo, que é o módulo de aquisição, onde nós também vamos também aproveitar os dados de registros anteriores, mas informamos aqui o nome do vendedor, o endereço do vendedor, o país e o número de identificação fiscal. Temos aqui os dados da operação, onde nós temos o código da nomenclatura brasileira de serviço, dados do negócio, as informações do modo, do país. Aqui, no caso, é uma importação do serviço, né? O país de destino é o Brasil. Vinculando a importação de bens. Quando há uma importação de bens e existe um serviço conexo a essa importação, nós temos que informar a respeito do bem, informações adicionais sobre ele. E aí, no caso, dentro do módulo de aquisição, nós temos o registro do pagamento, que nós estamos incluindo esse registro de pagamento, onde aqui nós temos dois exemplos, Argentina e Alemanha, que os serviços foram executados. Temos aqui as datas de início e de conclusão, dados da operação, códigos da nomenclatura brasileira de serviço. E aqui nós estamos vinculando esse pagamento com a aquisição de serviço. E aqui nós concluímos o registro. Como nós podemos verificar, a informação dentro do sistema Cisco-Serv não é uma informação muito complexa. No entanto, é importante que a empresa tenha um dossiê referente às informações que estão sendo imputadas, ela tenha dados necessários e suficientes para poder fazer a interpretação do serviço que está sendo tomado ou está sendo importado, porque isso é que vai servir de parâmetro para que tanto o governo federal quanto a Receita Federal possa monitorar as operações de importação e exportação do serviço. Dessa forma, imaginamos que a obrigação, ela é uma obrigação nova, desde 2012, é uma obrigação que tem algumas empresas que eventualmente façam uma operação de importação, ela não tem essa informação que é necessário dentro daquela operação fazer algumas informações, apresentar a informação para a Receita Federal pelo sistema Cisco-Serv, então é importante ficar atento a isso. A criação de procedimento dentro da organização, processos para que a informação seja apresentada, seja apurada da forma mais adequada, que não haja dificuldade em ter essa informação, porque muitas vezes o procedimento da importação é feito por um departamento, e o departamento que tem a obrigação de apresentar, ela não tem a informação suficiente, a exemplo do número fiscal referente às empresas, referente ao país. Isso daí, muitas vezes, no momento que você está fazendo um negócio, a importação, a documentação, apurando, é importante você também observar que é necessário essa informação. Então, tudo isso ajuda a evitar, no futuro, um questionamento do fisco por não informar ou informar de uma forma indevida, que pode acabar gerando multas. Como nós falamos anteriormente, essas multas são multas que são discutidas,
elas podem judicialmente ser combatidas. Então, nós colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional sobre o assunto Ciscoserv. E caso a empresa tenha necessidade de criar alguns procedimentos internos, nós estamos à disposição. Algumas dúvidas relacionadas até ao conceito do serviço que está sendo aplicado, isso também nós podemos auxiliar. E, em razão da Pacton estar no Brasil, nós temos diversos escritórios regionais, onde nós podemos dar uma assessoria com relação a esse assunto. Nós colocamos à disposição, através de um e-mail, caso tenham dúvidas sobre o assunto, qualquer pergunta relacionada a ele, o e-mail é eventos@pacton.com.br. Agradecemos a atenção e a presença. Obrigado. Boa tarde.